Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da bola aí, né? De Neto, Souza, né? Chico Cunha aí comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que acabou perdendo pro Bolívar. E Neto aí acaba rasgando o verbo sobre Tite ter poupado nesse jogo tão importante da Libertadores, né? E disse toda a verdade. Então, vamos ver aí o que ele falou nesse vídeo. Não há ninguém parecido. Mas o Tite não pode fazer no Flamengo que o Abel, pode. O Abel pode. tá fazendo no Palmeiras? Eu acho que da forma que ele tá lidando com o elenco, não. Não, ele não tem o elenco. Vamos lá. Só o que ele fez agora, ele perde o elenco todo. Na onde ele tira os caras pra jogar aqui, na onde ele não leva os caras pra jogar lá, ele quebra o ambiente. O Abel só poupa ele é acostumado a fazer isso. O Abel só poupa jogadores quando ele tá disputando uma final. Um título. Uma final, só final. Quem jogou ontem? Não adianta. Time todo? Time todo. E é o mesmo time que jogou aqui, primeiro contra o Flamengo, foi lá e jogou. Jogou também o Flamengo. Existe esse negócio. Cara, você tem 3 dias, futebol é o mesmo. Intensidade. Não, futebol já era rápido, já requeria da parte... Tem a foto aí do meu amigo aí, que vai viajar com o Corinthians agora aí? Bota aí. Flamengo ou do que você quiser, do Palmeiras e do Flamengo, o que você pensa em relação ao Tite e ao Abel Ferreira? Do Flamengo, o Tite tentou, como você falou, né? Foi para La Paz pegar o Bolívar, tentou modificar a equipe, os jogadores não entenderam, o Flamengo não jogou bem, a direção tinha dado o aval para o Tite fazer isso, ou seja, não foi da cabeça dele, mas foi o Mas ele falou do Guardiola, da ciência. Exatamente, ele falou do Guardiola. Eu sempre tomei pau em ciência. Eu fazia gol. Não, e além do time ter perdido, jogou mal, né? Jogou mal. E o Guardiola só trocou agora o Haaland porque o Haaland tá machucado, porque senão ele tava jogando também. Ele quer dar exemplo do Guardiola. Quem é você para chegar perto do Guardiola, Tite? Você não é ninguém. Vamos lá, agora eu vou... Logo no primeiro minuto, Francisco manda de cabeça e coloca o Bolívar na frente. O Flamengo respondeu rápido, com uma bela jogada de Matias Vinha para fazer o primeiro dele com a camisa rubro-negra e deixar tudo igual. O time boliviano leva perigo e coloca Rossi para trabalhar. Pelo Fla, Vinha tenta encontrar Bruno Henrique na área, mas o camisa 27 cabeceia para fora e choca com a trave. O jogador é atendido e retoma a partida. Segundo tempo, e o rubro-negro continua tendo problemas de sair jogando. E de novo o Bolívar, que é mais efetivo e dá susto aos flamenguistas. Até que Igor Jesus erra o corte no meio e a bola fica com Bruno Sávio para fazer o segundo do time boliviano. O Flamengo ainda tenta chegar ao empate e tem boa chance com Bruno Henrique, mas nada deu certo e quebra a invencibilidade do rubro-negro. Essa foi a primeira derrota do clube em 2024 e também o primeiro em que foi vazado 2 vezes. O time estava há 20 jogos sem perder. A delegação já desembarcou no Rio e tem clássico contra o Botafogo no domingo. Vene, vamos deixar a altitude só um pouquinho de lado? E o que dentro desse confronto, eu vou sentar ali para eu escutar você, o que dentro desse confronto não faz parte da altitude? Fala para mim, Vene Casagrande, o que você pode criticar como escolha, vamos lá, excluindo a altitude? E vocês sabem, eu não tenho 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que a altitude, ela é sim um fator, sabe? E ela faz sim muda muita história de jogo. E talvez esse seja mais um deles. Mas tentando deslocar um pouco a altitude, o que pra você foi um fator negativo pro Flamengo? Antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o que aconteceu antes de a bola rolar. E o que aconteceu a gente já vem aqui falando há muito tempo e criticando há muito tempo. O planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, 2 jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse, confronto direto. Agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. E agora vamos para o jogo. Antes de mais nada, o Flamengo toma gol com 1 minuto de jogo. Na minha opinião, a altitude não teve nenhuma culpa nesse sentido aí. Não, zero. Foi desorganização. Ô, Fernanda, se você for analisar... Tudo bem, tem a blitz. A blitz com 1 minuto de jogo. Se você for analisar o gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção
do que propriamente a altitude. Durante o jogo, obviamente, a altitude atrapalhou. Eu não vou deixar de lado a altitude, tanto é que eu não vou criticar os jogadores. Os jogadores, eles foram guerreiros. Isso é informação. Vários atletas jogaram com a cabeça explodindo de dor por conta da altitude. É um absurdo. 4.000 metros é desumano. Foi isso que várias pessoas me falaram dentro do Flamengo após a partida de ontem. Vamos agora para o outro ponto. O segundo gol que o Flamengo tomou foi um erro coletivo, a começar com De La Cruz, que na minha opinião acelerou o jogo quando não deveria ter acelerado. Depois o Igor Jesus deu um bote totalmente errado e para completar o desastre, o Rossi nada fez no lance. Para mim ele já se entregou ali. Se a gente for analisar, o Rossi foi muito mal na jogada. Então, na minha opinião, os dois gols foi muito mais erro do Flamengo que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se o planejamento fosse, na minha visão, melhor, talvez as condições de jogo, no nível técnico, poderia ter sido melhor. Agora o Flamengo se complicou no grupo, tudo bem, na minha opinião vai passar de fase, mas era para passar em primeiro. E tá vendo o Bolívar sendo o favorito para passar em primeiro. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Vene Casagrande, é sobre se não fosse numa altitude tão grande, você acha que o Tite pouparia? Naturalmente não, né? Não. Naturalmente não. A escolha de poupar foi por conta dessas condições físicas que a altitude entrega, perfeito? É isso. E uma outra coisa, você acha que essa escolha de 3 zagueiros pode ter sido um fator para ter uma desorganização defensiva? A gente está falando de um Flamengo que tomou um gol em todo o Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que tem sua primeira derrota no ano. Né? Essa é a primeira derrota do Flamengo. E numa escolha de 3 zagueiros. Eu não sou totalmente contra 3 zagueiros, até porque sou de uma geração que fomos campeões do mundo com 3 zagueiros em 2002. Não acho ruim. Só que é uma formação que precisa ser treinada. E não foi. Não foi. Não foi treinada. Você acha que não foi treinada? Não foi isso treinada. É uma informação. Isso é informação. Você acha que isso talvez não tenha sido um ponto? Você falar, uma desorganização, 1 minuto, ninguém marcou o jogador. Então, será que não tem no primeiro gol, sim, vamos levar em consideração os 3 zagueiros, que foi uma desorganização tática. Mas depois, ainda no primeiro tempo, e aí fica meu único elogio ao Tite no duelo de ontem, é porque ele percebeu que não estava dando certo, e o que ele fez? Ele colocou o Léo Ortiz como volante. E aí o time até melhorou, porque ele percebeu que a estratégia dele não estava correta. Então fica o meu elogio ao Tite em ter mudado ainda no primeiro tempo e ter percebido que a estratégia errou. Isso é bom, o técnico fazer isso. Ele deu o braço a torcer e falou, beleza, o que eu pensei que não deu certo, vou fazer uma alteração tática sem mudar jogador. Ele botou o Léo Ortiz como volante, o que não é nenhuma novidade. Muita gente criticando, improvisar jogador. Não é improvisar. O Léo Ortiz, ele joga de zagueiro e consegue também jogar de volante em algumas oportunidades, como fazia no Red Bull Bragantino. Mas no primeiro gol, olha aí, a gente acabou de ver aí, desorganização tática totalmente de um time que entrou com 3 zagueiros, embora a estratégia, a gente tenha mencionado aqui que fazia total sentido, mas quando você não treina algo que você bota em campo, a tendência de dar errado é grande. E deu errado. E a formação de 3 zagueiros é uma formação que as pessoas acham que pode ser mais defensiva, mas é muito delicada. Se você entra sem treinar ou sem uma experiência tática daquilo ali, é uma coisa que pode dar uma certa confusão. Você quer ver um outro erro com os 3 zagueiros? O Wesley, ele sofreu muito, se tornou uma avenida ontem, por conta disso. Pela cobertura, ele não tinha cobertura direita. As 2 bordas estavam assim, né? Sim, mas acho que do Wesley era um caso mais grave. O pedágio estava livre. Lá do Vinha, pelo menos, tinha um pedágio. O cara tinha que chegar e pagar. No caso da Avenida Wesley, não, estava livre mesmo, livre. Ele sofreu muito. O Wesley, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador. É altitude. É altitude, ele fez o que ele podia. Eu vou criticar o planejamento da comissão técnica e da diretoria, porque eles erraram de forma drástica. O Tite não tinha opções no banco de reserva. 2 laterais apenas viajaram, o Wesley vinha, os 2 jogando. Aí você olha para o banco de reserva e você vai botar quem? Vai ter que improvisar. E depois dessa partida, o Tite assumiu a culpa por esse resultado. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida.
assumiu aí a culpa, né, Vene Casagrande? Mas era o mínimo que ele tinha que fazer. Quem ia assumir essa culpa? Os jogadores? Pelo contrário, fica o meu elogio aos jogadores que foram guerreiros, jogaram numa altitude de 4.000 metros, passando mal, tendo dor de cabeça. O Tite ele tem que assumir o erro, porque ele assumiu a responsabilidade e ele percebeu que a estratégia dele não deu certo. E sabe o que é pior? Agora chamou a responsabilidade ainda mais para o jogo contra o Botafogo. Você acha, Vene? Ah, acho, porque se não ganhar o jogo contra o Botafogo, eles pensaram nesse duelo. E na minha opinião, tá nítido que a diretoria e a comissão técnica estão priorizando qual competição? O Campeonato Brasileiro. Será? Se ele poupa contra o Palmeiras, como ele prioriza o Campeonato Brasileiro? Mas eu não tô fazendo contra essa o Palmeiras, leitura, ele poupou 2. ainda. E botou o Pedro pelo menos no segundo tempo. Na Libertadores, no jogo mais importante do grupo, poupou geral. Botou um time praticamente reserva. Na minha opinião, está priorizando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E vale ressaltar que o próprio Tite já mandou recado para a torcida, ó, ganhar tudo é impossível, já jogou a toalha. Ele mesmo já falou sobre isso. Ele mesmo falou, o que eu acho errado. A partir do momento que você investe muito, você tem que pensar como. Eu fico tão preocupada quando eu te vejo assim nervoso. Calma, Calabreso, calma, Calabreso. Cris, eu fico preocupada com ele, porque ele tá sempre com aquele risinho. Fernanda, Botafogo. Ó, vou te dar uma lanterna, hein? E hoje ele tá assim, Calma, Calabreso, calma. Daqui a pouco vamos falar do meu fogão, hein? Vocês vão ver o tamanho. Você vai ver o tamanho da minha labareda aqui nesse telão hoje, ó. Ó. Não, com razão, pô. É isso. Você vai ver o tamanho da minha chama que vai estar. Vamos ver a classificação? Inclusive, nós falamos ontem aqui, não foi, Vene? A gente falou como ficaria essa classificação caso alguma coisa ruim acontecesse pro Flamengo hoje. O Milionários e Palestino se encontram hoje, tá? E a gente pode achar que é uma bobagem, porque o Palestino tem 0, mas é um jogo que define bem até o futuro do Flamengo, vamos dizer assim. Porque ele passa a se embolar também com Milionários. Agora, o Flamengo mira o primeiro lugar, correto? Tá comigo? Se o Milionários perder e o negócio terminar assim, o Flamengo mira o primeiro. Mas se o Milionários ganha, o Flamengo começa a mirar a classificação. Você discorda de mim? Não, eu vou discordar porque é o seguinte, em relação ao Flamengo se classificar, por exemplo, o Flamengo ainda pega o Milionários, confronto direto. Dentro do Maracanã. Teoricamente, é um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Não tem jeito, não tem como não pensar numa vitória. A questão é o seguinte, o Bolívar ainda pega o Palestino e na altitude. Entende? Então o Bolívar, teoricamente, já chegou a 12 pontos. Será que o Flamengo vai conseguir chegar a 12 pontos? Eu acho que matematicamente nem dá mais. Enfim, faz a conta rápido aí. Não me pede, não. Eu acho que o Flamengo, ele não tem que se preocupar em não se classificar. Eu acho que vai. Pode chegar a 13 pontos. Pode chegar a 13. Me informaram aqui no ponto. Pode chegar a 13, beleza. Só que o Bolívar pode chegar a quantos pontos? Esquece, eu acho que a liderança do grupo já é do Bolívar. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Flamengo, assim, tudo bem, pode sonhar e passar em primeiro, mas é uma situação muito difícil. Cara, eu acho a Libertadores tão louca. Eu acho o futebol tão maluco, o futebol é tão doido, gente, que na semana passada, vocês estavam me zoando que eu tava quase fora da Libertadores, né? E o Flamengo, um potencial postulante ao título. E hoje o Botafogo tem quase a mesma pontuação que o Flamengo. E sabe o que pode acontecer? Tudo. Como aconteceu para até hoje, daqui para frente também pode acontecer. A gente pode estar falando de um Milionários que vai empatar, um Palestino que vai empatar, e depois vão perder, e o Flamengo vai sobrar, e o Bolívar vai perder em casa. Eu não vejo o Flamengo perder. Assim, eu acho muito difícil a gente ficar projetando, eu acho que o Flamengo não alcança o primeiro. Cara, eu não acho impossível, velho. Não, mas olha só. Não, impossível não é, porque matematicamente dá. Mas eu preciso levar em consideração o momento, fazer uma análise. O Bolívar desliza e o Flamengo encosta. Ou não, ou o Flamengo nem vai passar. De fato, você tá entendendo? A Libertadores é muito louca. Não, beleza, é louca, mas imagina se todo o grupo eu analisar desse jeito. O futebol é louco, então tudo pode acontecer. Não, eu tenho que analisar o momento. Flamengo enfrenta o Milionários e enfrenta o Palestino. Flamengo é favorito. É obrigação ganhar esses dois dentro do Maracanã. E o Bolívar pega o Palestino na altitude. O Bolívar ganhou do Palestino lá no Chile. E o Palestino é um time muito fraco. Tanto é que eu critiquei a postura do Flamengo diante do Palestino aqui no Maracanã. Eu acho que mesmo o Flamengo enfrentando o Palestino lá no Chile, vai vencer. A análise é o seguinte, o confronto direto aconteceu ontem. E o Flamengo perdeu.
Perdeu por quê? Por um erro de estratégia, na minha opinião. E nós falamos aqui, hoje é o confronto direto do grupo. Nós falamos isso aqui. Ontem e anteontem, nós falamos. O Flamengo vai escolher um time alternativo, que você trouxe essa informação desde anteontem, por um confronto direto. Nosso querido Pedrosa estava até aqui e comentou. Isso é um confronto direto, ô Vene Casagrande. E como que você poupa o time praticamente inteiro no jogo mais importante da fase de grupos da Libertadores? É questão de prioridade. A diretoria e a comissão técnica, portanto, priorizaram qual jogo? Botafogo. Olha aí, ó, com a derrota para o Bolívar na Libertadores, o Flamengo passa em primeiro, ou passa em segundo, ou vai para a Sul-Americana, que no caso ficando em terceiro, ou será eliminado. Por hora aí o pessoal achando, como o Vene Casagrande, que o Flamengo passa em segundo lugar. Passa em segundo. E algumas pessoas achando que vai ser eliminado. Aí tem secador, tem rubro-negro pessimista. Acho isso pouco provável. Tem tudo, né? Mas essa é a situação do Flamengo. Haja coração. Cadê, Vene? Ah, Vene Casagrande. Altitude. Ainda bem que não tem mais altitude, né? Agora já foi, não né? Não tem mais desculpa agora. Muito bem. E olha... Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos nesse vídeo aí que Neto falou um pouquinho no começo do vídeo aí sobre a situação do Flamengo na Libertadores. Falou aí que Tite aí errou em ter poupado. Ele usou até um exemplo aí de Abel, né? Que Abel enfrentou o Flamengo com o time titular e levou o time titular para altitude e venceu o jogo, né? Então o Abel não tem isso não. E você vê que jogadores do Palmeiras não se machucam tanto, assim como o do Flamengo, né? Então a ciência só serve pro Flamengo? Não faz sentido, né? Então Tite tem que mudar essa postura dele aí, porque tá prejudicando muito o Flamengo. E o Flamengo pode aí se complicar muito nessa Libertadores, visto que a chance de passar em primeiro é quase nula, né? Bem difícil, porque o Bolívar ainda tem jogos a enfrentar na altitude, que praticamente é a vitória certa. Se eu não me engano, vai enfrentar o Milionários na altitude, né? Tem 2 jogos fora, que é um contra o Flamengo e contra o Palestino. O Palestino é muito fraco, a chance de o Palestino tirar ponto aí do Bolívar é muito pequena, né? Então é quase descartável. Então praticamente o Flamengo vai ficar em segundo colocado. E qual é o problema disso? O problema é que o Flamengo pode enfrentar aí um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate. São times chatos de se enfrentar, né? Logo na oitava de finais. Então o Flamengo está se complicando logo no início. E esses jogos tem que se enfrentar no final, porque aí é um jogo único. Então a chance, né, é ambos os lados, né? Então não tem pra onde correr. Mas enfrentar logo no começo assim é bom sempre evitar esses times, né? Como outros times também tentam evitar o Flamengo. Então é isso, né? É um projeto que o Flamengo fez, né? E tá dando até o momento um pouco errado aí, porque era para ter passado em primeiro com maior pontuação, e não é isso que está acontecendo. Então vamos ver aí o próximo jogo contra o Botafogo, né? Como vai ser a estratégia de Tite, se vai colocar o time titular, se vai poupar também de novo, como vai ser tudo isso para o próximo jogo, porque o Flamengo ainda está brigando também ali entre as primeiras colocações, está em segundo colocado, vencendo, continua brigando ali entre os primeiros colocados, talvez TF volte para a liderança, né? Então não sabemos como vai ser. Mas você, tá confiante? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião sobre isso. Se você tá apoiando a atitude de Tite sobre isso aí, é só o começo. Se Tite vai melhorar esse time, né? Já tem 8 meses no comando. O que você achou desses 8 meses no comando de Tite? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.